Tantra significa integração, é você se tornar integrado, né? A fonte, digamos assim, do trabalho é a energia sexual. E aí, como a gente vive numa sociedade que não foi ensinado pra gente sobre o que é sexualidade, a sexualidade ela tá de uma forma muito deturpada, digamos assim, as pessoas pegam também a palavra tantra e colocam tudo no mesmo balaio, digamos. Mas não é o que é a essência, né? São poucos os profissionais que trabalham com tantra de verdade. Então, como qualquer outra profissão, as pessoas pegam, às vezes, fazem um cursinho, mas elas não se aprofundam, e aí elas se denominam tântricas, elas se denominam terapeutas, e acabam usando essa energia de uma forma errada, né? Eu já fiz curso de formação de tantra nas maiores escolas do Brasil, né? Eu fiz curso na Oceanic, fiz na Rede Metamorfose, fiz na Companhia do Ser, na Satya Kali, então é uma energia bem ancorada mesmo. Então, quando a gente traz essa possibilidade de trabalhar o tântrico, a gente está falando sobre você entender que a energia sexual é energia de vida, energia criativa. Não é sobre sexo. Não é sobre ego, sobre você aprender uma técnica de você dar prazer para uma pessoa, levar ela para o orgasmo. Não é sobre isso. É sobre você entender que essa é a energia de vida que você tem. E aí, como que você lida com ela no corpo? Quando o seu corpo sente prazer, o que ele sente? Ele sente medo? Ele sente julgamento? Ele se sente travado, reprimido? Se você entende que essa energia de vida, essa energia criativa, e você sai, não é sobre o sexo, é sobre como o meu corpo sente, o meu ser sente, quando ele sente a energia de criação. Você entende? Aí eu consigo perceber, porque às vezes eu sou um profissional inseguro, um parceiro que não tomo, sei lá, as rédeas da situação, porque o que eu ouvi sobre essa energia criativa? Entende? A maioria das vezes é de castração. Então, o que o Tantra traz pra gente, que é grandioso, é sobre essa liberdade de você aprender a expressar as emoções do seu corpo. Inclusive o prazer. Entende? Então, eu quero ter uma vida prazerosa. O que eu percebo na maioria das vezes? Por que o Tantra é a minha ferramenta principal? Né? Isso assim, na realidade que a gente tem muito acesso à informação. Então, eu conheço pessoas muito intelectuais. Pessoas que já fizeram curso de várias coisas relacionadas à mente, porque eu quero saber de tudo. Né? O intelecto dela tá lá em cima. E às vezes ela já tem uma espiritualidade elevada, mas o corpo tá travado. Porque o corpo não mexe. O corpo é bobagem mexer, digamos assim. Você entende? Sim. O corpo é essa coisa mais funcional, mais estética, mais objetificada, que a gente, por mais que a gente fale que a gente não quer, a gente acaba objetificando o corpo. E aí o Tantra, na minha opinião, é esse único lugar confortável que você tem de sair, quebrar todos esses estereótipos e perceber de verdade o que meu corpo tem pra me dizer. Nossa. Você entende? Então, por isso que eu te falo assim, de acordo com a pergunta que você me fez, né? A forma como eu vejo o Tantra é uma forma muito diferente do que a maioria das vezes você vai ver na internet, sabe? Sim. Então, quando você começa a pegar essa abordagem e você entende a beleza disso, você se propor a passar por uma sessão de Tantra, por exemplo, é você ter coragem de se perceber na sua vulnerabilidade. Como sou eu sendo cuidado? Eu me permito ser cuidado por alguém? Eu me permito sentir prazer? O que meu corpo sente quando ele sente? A maioria das vezes, no começo é desconfortável. Porque eu não tive esse espaço para fazer, entende? Então, por isso que eu falo que é tão terapêutico. Eu crio esse espaço para eu poder realmente me perceber. Porque a maioria das vezes, numa sociedade patriarcal, né? O meu trabalho é bem focado nas mulheres, também atendo homens que estão buscando, mas é isso, assim... Desde que eu era pequenininha, quando eu cresci, prazer é feio, é errado. Mulher não sente prazer. Sim. Você entende? E aí eu vou crescer e eu percebo que eu tenho um relacionamento, eu preciso ter uma relação sexual, e aí vem todo o meu subconsciente à tona, quando eu vou. E eu não percebo isso. Que é feio, que eu não vou sentir prazer, que o meu prazer é dar prazer pro outro, as coisas, as minhas obrigações, e aí eu fico lá, performatizando e não sentindo. E aí quando eu me permito sentir, às vezes é isso, assim, eu vou perceber que eu sinto prazer e me dá uma vontade de chorar, eu sinto prazer e me dá medo, eu sinto prazer e, uau, nossa, vem uma coisa em mim que eu não consigo nem, né? Vontade de criar, né? Uau, Ou vem algo que é muito forte. Tem gente que tem energia sexual e é isso, assim. Às vezes toda repressão causa perversão. Aí não pode. E aí quando tem uma possibilidade, né, de colocar essa energia pra fora, quando ela vem de algo que eu não sei nem domar. E aí, às vezes, essa energia ela pode agredir o outro. Mas não é maldade minha. É porque eu não fui ensinado a lidar com ela. Você entende? Sim. Então, a grandiosidade do Tantra, na minha opinião, de uma maneira terapêutica, é trazer para você a possibilidade de olhar para essa energia e aprender a lidar com ela.
Bacana. Entende? Então agora eu vou, como qualquer outra coisa que eu preciso aprender sobre o meu intelecto, sobre eu tocar um instrumento, sobre eu falar um idioma, eu preciso aprender a lidar com a minha sexualidade, porque ela vai estar presente. Eu quero ter um relacionamento, eu quero ter um parceiro, eu quero ter uma parceira. Então a vida sexual ela vai estar presente na minha vida, cara. Muito bacana. E o interessante do Tantra é o seguinte, que todo mundo associa Tantra a sexo. E, na verdade, é muito mais do que sexo, né? Pelo que você tá me explicando. E aí, me fala uma coisa. O que acontece quando tem pessoas que, por exemplo, você falou, desenvolve muito intelecto e tal. E aí tem muita gente que também começa a desenvolver muito o lado espiritual. Começa a ficar muito sutilizada. E aí começa a gerar até uma desconexão com o corpo físico. Do tipo assim, eu vou ficar meditando, eu vou atingir a iluminação. Então eu não vou fazer sexo porque isso é muito terreno. Isso. Como que o Tantra integra tudo isso? Perfeito, é isso, assim, na visão do Tantra não tem nada mais energético e mais espiritual do que a força que te trouxe para a vida. Entendi. Né? E aí é isso, assim, a grande diferença é que quando você vai fazer um exercício tântrico, inclusive até, né, o Tantra vai ter. O Tantra não é sexo, mas também tem sexo no Tantra, né? Ele não se resume a isso. Mas, por exemplo, né, os rituais de sexo tântrico, eles são esses rituais onde a gente vai poder trazer, né, essa energia do chakra básico, essa energia mais terrena que se tem, animal, a energia que gera vida, e fazer com que você consiga meditar nela para que ela consiga sublimar para sua energia sagrada, a energia do divino. Entendi. Porque é o encontro entre elas, não a separação. Né? Então, como que eu posso, num ato sexual, né, nesse ato mais terreno, mais corporal que se tem aqui, que gera vida, acessar esse lugar da energia do Criador? Né? Então, o que eu falo, assim, a ideia do Tantra é fazer com que você consiga, né, circular entre o sagrado e o profano e os dois se integrarem, é um só. É yin e yang, sabe? Não existe o certo e o errado, o claro e o escuro, os dois são um só, quando eu saio do julgamento. E aí, na possibilidade, né, do Tantra, como que eu vou levar o sexo, né, se essa for uma proposta de desenvolvimento, para esse lugar onde não tem culpa. Para esse lugar onde é um momento de conexão, de integração. O sexo é mais uma ferramenta para eu saber mais sobre mim, inclusive saber mais sobre meu parceiro. Entendi. Entende? Eu usar a sexualidade como uma maneira de autoconhecimento e não como uma maneira, como eu falei, que a maioria das vezes a gente usa. Eu usei durante muito tempo, né? A sexualidade como uma ferramenta de poder. Uma coisa do ego, sabe? Só de satisfação carnal mesmo. Então, a diferença do Tantra pro que a gente conhece como sexualidade é essa possibilidade de expansão mesmo e não só de satisfação. Entendi. Sabe? Bacana. Entendi. Então, o pessoal de casa deve estar se perguntando, né? O que tem a ver um podcast sobre desenvolvimento, sobre você atingir o seu potencial máximo, com, estão falando sobre sexo, tântrico. Fala pra gente, assim, como que você conheceu o Rogério? Tá. E da onde que veio essa ideia de trazer esse assunto à tona? É muito interessante, né? Porque, assim, desde muito nova, eu sempre gostei de assuntos ligados à espiritualidade. E cheguei até a trabalhar no centro espírita uma época da minha vida. Então, eu sempre fui muito estudiosa dessa área. E quando eu fiz a minha formação em coaching, depois em PNL, eu segreguei. Falei assim, bom, tudo que é assunto espiritual, eu deixo numa caixinha. E tudo que é assunto mental, eu vou usar como ferramenta de trabalho. Até que cheguei... E assim, isso não sou eu, não é o meu natural. Então, eu tinha que esconder uma parte minha. Então, às vezes, no atendimento, eu queria falar para a pessoa, olha, trabalha de uma forma integrativa, olha o seu lado espiritual, olha o seu lado energético, mas eu me continha. Falava, então, vamos falar de sinapses mentais? E eu entendi que, na verdade, a pessoa precisava trabalhar tudo de uma forma holística, né, integrativa, para ela ter o resultado que ela precisava. Mas eu, no meu próprio julgamento, falava, não, coach séria não fala de energia. Coach séria vai falar só de sinapses, de crenças limitantes e tudo mais. Até que eu comecei a travar e sentir esse chamado muito grande, né, da própria espiritualidade, eu soltar isso, né? É o meu lado maga que começou a florar e eu estava represando. Nisso eu comecei a sentir a necessidade de voltar a estudar. E aí eu fui ler o livro Mãos de Luz. E lá fala muito sobre energia sexual. Muito, muito, muito. Eu falei, uau,
caramba, tipo assim, quanta gente, né, não tá com a prosperidade que precisa. E aí no coaching tem uma ferramenta que chama Roda da Vida, que lá é uma roda que você vê todas as áreas da sua vida. Carreira, amor, hobbies, criatividade, dinheiro, né? E aí o que acontece? Não tem na Roda da Vida a área que chama sexo. Mas se a energia sexual ela é tão poderosa pra gente ter essa vida plena, inclusive financeira, por que que não tá lá? E aí o que que eu reparei? Que tinha muita gente que dava uma nota boa em amor, só que lá nas sessões a pessoa acabava soltando, olha, eu não tenho relação sexual já faz X tempo, né? Minha relação sexual é meio assim. E eu ficava pensando, eu sou coach, o que que eu tenho a ver com isso, assim? Por que que você tá me contando isso? Eu não... É aquela sensação de impotência, o que eu posso fazer, né? Não é o tipo de coisa que eu falo assim, então tá bom, então daqui, de hoje a uma semana, quanto sexo você pode fazer, né? Não é o tipo de meta que eu conseguia trabalhar. E aí, nisso, eu comecei a querer ficar curiosa, tipo assim, eu quero que a pessoa destrave em tudo. Sim. Então, como que eu, como pessoa, posso ajudar outra pessoa? E aí, nisso, eu falei assim, não, mas pera lá. E eu, como que tá a minha vida? Tá destravada nessa área? Então, também, vamos começar a ter coerência. Vamos destravar toda a tua vida, então, financeira, saúde, né? E aí, foi quando eu conheci o Rogério pela internet. Comecei a seguir os conteúdos dele. E aí, a gente se conheceu. E aí, a gente conversou muito sobre propósito de vida, né? Eu falei, nossa, vamos fazer uma live? Ele falou, vamos. Falei, mas eu tô com vergonha, porque eu sou coach séria, né? E aí ele falou, não, vamos fazer. Eu falei, não, quer saber? Eu tô sentindo esse chamado de que eu preciso compartilhar isso com as pessoas, sabe? Sim. Porque tem totalmente a ver com o que eu acredito e eu esconder isso, né? E possivelmente deixar pessoas que poderiam estar tendo uma plenitude sexual e financeira e pessoal e autoestima, né? Eu vou ficar escondendo? Não, eu preciso compartilhar. Então foi daí que surgiu. E aí que tá a grandiosidade, né, Tami? Porque é isso, assim, eu sou uma coach séria. Então eu vou falar sobre sexualidade de uma maneira séria também. Exatamente. Né? E vou convidar e a gente vai falar sobre isso num lugar responsável. E isso que é importante. Porque senão é o que eu falo, a gente acaba colocando em padrões e você vai ver as pessoas, podcast falando sobre tantra, só safadeza, só sacanagem, né? Então aí beleza, isso assim, não é que não exista, pode existir, entende? Mas tem um outro lado, como qualquer outra coisa, tem um outro lado da moeda, e é a forma como você consegue enxergar. Então colocar o tantra, colocar a sexualidade no seu trabalho como uma maneira responsável, ainda te acrescenta muito mais, porque o executivo, a pessoa que seja lá quem for, que quer ser bem sucedida, eu tenho certeza que a sexualidade também é parte importante, como você falou, que às vezes, tô com, sei lá, com um cargo legal, tô trabalhando legal, mas eu tô com um parceiro, com uma parceira, eu não consigo ter uma conexão com ela. Isso não é um trauma na vida da pessoa? Isso não é uma frustração, algo que pode se desenvolver? E vai prejudicar outras áreas também, né? E prejudica outras áreas. Então, poder trazer isso de uma maneira responsável precisa de coragem, porque ninguém fala sobre... Ninguém não, né? Mas poucas pessoas falam sobre isso de uma maneira responsiva. Então, colocar isso já traz a grandiosidade do seu trabalho, você como coach, né? Obrigada. Parabéns. Obrigada. Então, existe na sua vida um momento pré-tantra, digamos assim, e pós, certo? Sim. Conta como que era, assim, um pouquinho da vida antes, como que você conheceu, o que melhorou depois. Que legal, porque faz muito sentido disso que a gente está falando, né? Eu comecei a trabalhar muito novo e eu tive a oportunidade de trabalhar numa das maiores empresas de auditoria do mundo, a PwC, né? E aí era isso, assim, antes do Tantra, eu tinha uma vida tradicional, né? Com expectativas, com planos, projetos de uma pessoa. Eu vou escolher uma profissão que vai me remunerar bem, eu vou entrar numa empresa, e não que isso seja um caminho errado, tá? Mas eu percebia que eu era muito mais energético do que isso, mas eu fui pro lado da racionalidade. Então, eu tive um cargo muito alto na PwC, eu fui o primeiro jovem aprendiz a me tornar trainee, e aí eu fui percebendo que eu tinha um sucesso profissional, mas o pessoal estava defasado.
né? Eu ia conhecendo, tipo, mais pessoas, eu ia entrando num outro mundo, e quem me conhecia mesmo, na minha essência, falava assim, nossa, Rogério, você tá diferente. E tá diferente não necessariamente é ruim, né? Pode ser, nossa, Gabriel, você tá diferente, mas com um tom legal, né? Que legal que você tá diferente. Mas eu percebia que era um tom, tipo, tá estranha a sua diferença. Entendi. E eu fui me percebendo, e eu fui tomando conta mesmo do quanto que eu tava me tornando uma pessoa que não era a pessoa que eu admirava. Não era um adulto, teoricamente, porque eu era novo ainda, né? Eu trabalhei lá até meus 22 anos, né? Mas, assim, não era a pessoa que eu olhava e que eu me espelhava. Eu tava me tornando exatamente aquele pessoa que eu olhava e falava assim, quando eu crescer, não quero ser igual a essa pessoa. Então, eu fui começando a perceber, tá bom, né? Tem um sucesso aqui no que as pessoas dizem que é sucesso, mas eu, Rogério, não me sinto bem. O que eu vou fazer com isso? Aí tive 1 ano, mais ou menos, para tomar a atitude de começar a fazer escolhas diferentes. Tá bom, não é isso que eu quero? O que eu quero de verdade? Aí decidi pedir demissão, abrir um negócio, também pensando ainda só em sucesso financeiro, né? Abrir um negócio que todo mundo acha que dá dinheiro e fiquei administrando aquilo também, mas não tinha propósito, eu não tinha uma conexão com aquele empreendimento. Sim. E também era por base do dinheiro. Colocava a cabeça no travesseiro e tinha uma insatisfação. E aí também decidi tomar a minha terceira, né? Eu falo que foi a segunda vez, na verdade, que eu joguei tudo pro alto. E aí eu falei assim, cara, sempre gostei de comunicação, sempre gostei de me expressar do meu corpo, eu vou fazer teatro. Numa brincadeira, sabe? Aí minha proposta a princípio era fazer teatro para eu começar a me comunicar melhor, fazer coisas que eu gostava e trabalhar com vendas. Aí venda é comunicação, é eu poder sentar com a pessoa, falar sobre algo que eu gosto, compartilhar com ela. E aí o plano teoricamente era esse, né? Transfiro contabilidade, ainda a mente de cálculo, né? Para administração, vou trabalhar com vendas e vou fazer teatro para me ajudar a desbaratinar.